Bom dia, Abba, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Para mais uma live da presença. A nossa live de número 254. Pai, nós queremos nessa manhã te render toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e toda a exaltação. Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Pai, estamos aqui em mais uma segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2022. Dia 17 de janeiro de 2022. Pai, já passamos mais da metade. Já chegamos em mais da metade do mês de janeiro. Mais da metade do primeiro mês do ano. Pai, nós queremos declarar que 2022 é o ano da diferença na nossa vida. Não pelo que nós vamos fazer, não, Pai, mas por aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Pai, nós queremos declarar que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós queremos declarar, Pai, que nós precisamos de Ti até para o ar que nós respiramos. Nós queremos declarar, Pai, que Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Pai. Tu és absolutamente tudo o que nós necessitamos. Nós queremos declarar a nossa total e inteira dependência no Senhor. Pai, obrigada. Obrigada por ter nos acordado em mais um dia. Obrigada, Espírito Santo, por ter nos levantado em mais um dia. Obrigada porque o Teu toque de amor nos acordou em mais um dia. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque nós temos uma cama quentinha, nós temos um chuveiro quentinho, temos uma comida para comer, temos roupa para vestir, temos ar para respirar, temos ouvido para ouvir, olhos para enxergar, boca para falar, temos um coração que bate, Pai. Obrigada pelo nosso coração que bate dentro do nosso peito. Muito obrigada. Pai, obrigada pelas coisas pequenas e pelas coisas grandes que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Espírito Santo, por todos os desafios que acontecem, por todos os problemas que acontecem. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor quer nos levar para um outro nível. E nós sabemos, Pai, que o sofrimento e os problemas nos levam, Pai, a melhorar, nos levam a crescer espiritualmente no Senhor. Pai, nós queremos nessa manhã, Pai, também te pedir perdão. Perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões, pelas nossas palavras erradas, pelas nossas atitudes erradas, pelos nossos sentimentos errados. Pai, a Tua palavra diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Mas se os nossos olhos forem ruins, todo o nosso corpo será trevas. E quão grande trevas nós seremos. Pai, em nome de Jesus, lava os nossos olhos, Pai. Nos dá olhos de luz, nos dá uma visão segundo a Tua visão, Jesus. Pai, os nossos pensamentos. Pai, nos ajuda, Pai, a termos pensamento de coisas que cogitam, de pessoas que cogitam as coisas de Deus, que cogitam as coisas do reino e não que cogitam as coisas dos homens. Pai, nos ajuda, Espírito Santo, a ter um pensamento e uma mentalidade segundo a Tua mentalidade. Pai, a nossa boca. Senhor, a nossa boca tem poder de vida e poder de morte. Mas nós sabemos que quando a nossa boca é direcionada pelo Espírito Santo, ela tem poder de vida. Mas quando a nossa boca, Pai, é direcionada pelas vontades do nosso corpo, pela vontade da nossa carne, ela gera morte. Mas nós queremos ter uma boca que gera vida. Então, o Espírito Santo de Deus nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ter uma boca que é manancial de vida. Uma boca que gera vida. Uma boca, Pai, que cura, que salva, que liberta. Uma boca que profetiza. Pai, em nome de Jesus, Paizinho, o nosso coração. A Tua palavra diz que de tudo o que nós devemos guardar, que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes de vida. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude mesmo, Pai, a ter um coração segundo o Teu coração, a ter um caráter segundo o Teu caráter. Que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor nos ajude a ser como Davi. Uma mulher segundo o Teu coração e um homem segundo o Teu coração.
Pai, coloca um louvor novo na nossa boca. Coloca uma oração nova na nossa boca. Pai, que o Senhor venha nos dar uma experiência sobrenatural com o Senhor hoje. Paizinho, que 2022 seja o ano que nós mais teremos experiências contigo, Pai. Pai, nós queremos queimar no Senhor. Nós queremos, Pai, nós queremos ter fome e sede da Tua presença todos os dias. Pai, que hoje, essa segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2022, nessa live de número 254, Pai, que nós tenhamos, Pai, uma experiência sobrenatural com o Senhor. Pai, que todos os dias, até o último dia de 2022, nós possamos ter um ano de revelação, um ano de crescimento, um ano de profundidade, um ano de comunhão, um ano de intimidade, um ano, Pai, onde a gente possa louvar, engrandecer e exaltar o Teu nome, um ano em que um ano, Pai, em que todos os dias do ano a gente possa levantar os nossos braços e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, nos marca nesse dia de hoje, Pai. Marca o nosso dia hoje, para que nós tenhamos, Pai, um dia cheio e transbordante da Tua presença, um dia cheio e transbordante de experiências com o Senhor. Que a gente possa Te ouvir em absolutamente tudo, Pai. Que a gente possa Te ouvir, Senhor, nos louvores, que a gente possa Te ouvir na palavra, que a gente possa Te ouvir nessa live, que a gente possa Te ouvir nas pequenas coisas, que a gente possa Te perceber, Pai, que os nossos ouvidos estejam totalmente sensíveis para ouvir a Tua voz. Pai, que todos os barulhos, que todos os ruídos do mundo sejam bloqueados, Pai. Que todas as vozes de Satanás sejam bloqueadas e que os nossos ouvidos, Pai, estejam sensíveis somente para ouvir a Tua doce, preciosa e poderosa voz. Pai, eu quero mais uma vez, Paizinho, nessa segunda-feira, me render totalmente ao Senhor. Eu quero mais uma vez me entregar totalmente ao Senhor. Eu quero declarar, Pai. Pai, que toda a minha carne venha desfalecer, que toda a minha carne venha ser lançada ao pó, que toda a minha carne venha diminuir, Pai, e que o Teu Espírito Santo venha crescer, que o Teu Espírito Santo venha governar, que o Teu Espírito Santo venha liderar essa live. Pai, que a minha mente seja Tua mente verdadeiramente, não apenas aqui nessa live, mas todos os dias da minha vida. Pai, que os meus olhos sejam os Teus olhos, não aqui nessa live, mas em todos os dias da minha vida. Que os meus ouvidos sejam os Teus ouvidos, não apenas durante a live, Pai, mas durante toda a minha vida. Que a minha boca seja a Tua boca também, não apenas aqui durante essa live, Pai, mas durante todo o tempo da minha existência aqui na terra. Que meu coração seja o Teu coração, Pai, não apenas hoje, mas todos os dias da minha vida. Pai, prepara o nosso coração como uma terra fértil, uma terra que vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E nós sempre Te daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e toda a exaltação. É o que nós oramos e Te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, família da Live da Presença. Bom dia com muita alegria, bom dia com muito amor, bom dia com muita graça, bom dia com muita gratidão, bom dia com muita bondade, bom dia com muito domínio próprio, bom dia com muita humildade, bom dia de A a Z para eu não esquecer de ninguém, bom dia de 0 a 100 para eu não esquecer de ninguém, bom dia Cibele Rocha, Arlete Belo, Évila Fonseca, Suzana Carvalho, minha amada. Bom dia de Janira, bom dia Kelly, bom dia Cláudia Araújo Fioravante, bom dia Liliane, bom dia, bom dia, bom dia Alda, bom dia, obrigada Alda, que você já comprou um selinho, Deus te abençoe. Bom dia Vilminha, bom dia Selminha, bom dia Neidinha, Perfumaria, bom dia Maria da Glória Rodrigues, bom dia Pati Freire, bom dia Vitória, bom dia Cíntia, bom dia Ana. Bom dia, meu povo, como vocês estão? Como passaram o final de semana? Bom dia, Cibele, bom dia, Patrícia Luiz, bom dia, pastora Hilda, pastora Carmen, bom dia, pastora Adriana, bom dia, Carlinha Queiroz, bom dia, Carlinha Fernandes, bom dia, Janira, bom dia, Raquel, lindeza, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom, meu povo, vou pedir para vocês me ajudarem a compartilhar a nossa live. Bom dia, Angélica, Cândida Galdino, sua lindeza. Bom dia, Maria Toledo. Vocês me ajudam, gente, a compartilhar a live? Olha só, é gratuito para compartilhar. Você não paga nada, meu povo. Você não vai pagar nada, tá? Então, já começa a atrair as coisas que são de Deus. Deixa Deus te usar.
Deixa Deus usar seu dedinho. É só você clicar nessa setinha que aparece aí do seu lado direito. E vamos compartilhar. Parabéns, Ana Bandeira. Que Deus te abençoe. Que seja o melhor e o mais alegre ciclo da sua vida. Que a presença do Espírito Santo seja palpável nesse dia de hoje. Que o melhor presente que você receba seja a presença do Espírito Santo. Que o melhor presente que você receba, que seja o melhor dia da sua vida, que seja o melhor aniversário da sua vida, não por causa dos presentes materiais, mas por causa da presença do Espírito Santo, tá bom? Ô, meu povo, deixa eu já, quando vocês compartilham, deixa eu já colocar o tema aqui, 254/270. Deixa eu colocar aqui, já tô terminando, viu? Já estou terminando. Aí, a Ana Bandeira tá aí. Prontinho. Já coloquei o nosso tema aqui. Oh, meu povo, eu desejo que essa semana seja uma semana extraordinária. Que nós tenhamos uma semana cheia da presença do Espírito Santo. Que essa semana seja uma semana de mudança. Uma semana de mudança de pensamento. Que essa semana todos nós possamos ser renovados pela transformação da nossa mente. Que essa semana seja uma semana de conquistas, de realizações. Uma semana onde você veja a boa mão do Senhor na tua vida. Uma semana onde você veja os livramentos de Deus. Uma semana assim que você viva o sobrenatural de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Se prepara, porque essa semana vai ser uma semana histórica. Uma semana sobrenatural nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Bom dia, pastora Hilda. Tudo bem, meu amor? Vamos lá, gente. Ontem eu estava meditando aqui, né, na palavra, eu estava fazendo o meu devocional e eu fiz uma pergunta para Deus, né? Eu falei assim, Pai, o que verdadeiramente me impede de ter domínio próprio? O que faz com que nós não vivamos o sobrenatural do Senhor? O que nos impede de viver de fato e de verdade fluindo no Teu Espírito Santo? Eu falei, Senhor, nos revela. A pastora Hilda esses dias fez uma oração pedindo para que Deus revelasse para a gente tudo aquilo que estava oculto. A pastora Hilda fez uma oração clamando para Deus, falando assim, Senhor, revela para cada um de nós aquilo que está em oculto, aquilo que precisa ser revelado, aquilo que precisa de luz, que o Senhor venha trazer luz às nossas vidas. E essa oração ficou marcada no meu coração. E desde então eu tenho pedido para Deus me revelar aquilo que tem me impedido de viver o sobrenatural dele. Que Deus me revele aquilo que muitas vezes tem impedido de eu viver uma vida na plenitude de Deus. Muitas vezes você não está vivendo uma vida na plenitude de Deus porque tem coisas que estão em ocultos na sua vida e que precisam ser reveladas. Então comece a orar. Comece a orar, comece a clamar, comece a pedir para Deus, Senhor, em nome de Jesus, me revela aquilo que está em oculto dentro de mim. Revela aquilo que está impedindo de eu viver o sobrenatural do Senhor. Revela aquilo, Pai, que que precisa ter luz, que precisa ser colocado luz na minha vida. E Deus, Ele vai te revelar. Deus, Ele vai te revelar tudo aquilo que está em oculto na sua vida. E ontem, enquanto eu orava, enquanto eu meditava, enquanto eu fazia o meu devocional, e eu perguntava isso para Deus, eu falava, Senhor, o que ainda está em oculto na minha vida? O que o Senhor precisa me revelar? E eu perguntei, Pai, o que tem nos impedido verdadeiramente de fluir, Pai, no domínio próprio? Porque o Senhor já falou para a gente que a sementinha do domínio próprio já foi plantada. A sementinha do domínio próprio já foi plantada nas nossas vidas.
Então nós precisamos buscar a revelação do Abba, de tudo aquilo que está em oculto e de que está nos impedindo de viver o sobrenatural do Senhor. Nós precisamos buscar a revelação direto do alto e Deus vai te mostrar. Sabe, gente, ontem eu já falei isso aqui para vocês uma vez. Eu tô muito atenta toda vez que tem uma pergunta na Bíblia. Porque quando você tem normalmente Jesus fazia as perguntas, mas ele também respondia as perguntas. E você pode observar que todas as vezes que você faz uma pergunta para o Espírito Santo, ele também te responde. Ele também te responde. Antes de eu responder essa pergunta para vocês, o que tem impedido, o que te impede de ter domínio próprio? Grava essa pergunta no seu coração. O que te impede de ter domínio próprio? Antes de eu responder essa pergunta para você, eu quero aproveitar e falar, mandar um beijo. Obrigada, Vitória, por ter me lembrado. Quero mandar um beijo para todo mundo que nos assiste através do canal do YouTube. Vocês são muito especiais, muito importantes na nossa vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, o canal é Patrícia Pimentel com 2 L's, igualzinho está aqui no Instagram. E você pode entrar no nosso canal do YouTube, tem um botãozinho lá vermelho, assim que você entra, que está escrito inscrever-se. É só você clicar, é gratuito, é 0800, é na faixa, você não paga nada e você ainda vai estar abençoando muito o meu ministério. Então, se inscreva no nosso canal do YouTube. Você também pode deixar o seu comentário, você pode deixar o seu like, você pode clicar no sininho das notificações para que você seja notificado todos os dias quando tiver vídeo novo, tá bom? Então, dê o seu like, curta, comente, compartilhe, que eu amo, inclusive, responder os comentários de vocês, tá bom? Quero aproveitar também e mandar um beijo muito especial para você que escuta o nosso podcast. Nosso podcast tá lindo! Tem mais de 90 episódios lá. Se você ainda não ouviu o nosso podcast, é só você jogar também Podcast da Presença com Patrícia Pimentel, que você vai conseguir ouvir todos os nossos podcasts. Lembrando que nós estamos em mais de 100 países, através da Deezer, do Spotify, da Apple, da Google, da Amazon e todos os aplicativos de podcasts, tá bom? E agora vamos responder esta pergunta. O que te impede de ter domínio próprio? Gente, ontem o Espírito Santo me respondeu essa pergunta que eu fiz para ele. O Espírito Santo me disse que uma das coisas que nos impedem de deixar o Espírito Santo fluir, de deixar o Espírito Santo fluir como rios de águas vivas dentro de nós, é uma palavrinha chamada orgulho. É isso mesmo. Quando nós temos um coração cheio de si mesmo, quando nós temos um coração cheio de arrogância, cheio de prepotência, cheio de orgulho, o orgulho é uma das coisas que impedem o domínio próprio de fluir. A sementinha do domínio próprio de produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por 1. Nossa, gente, ontem eu vivi uma situação que, assim, eu fui tentada pelo inimigo a perder o controle. Eu fui tentada pelo inimigo a perder o controle. E aí, quando essa situação aconteceu, eu, ao invés de responder, ao invés de eu falar qualquer coisa que depois eu pudesse me arrepender, ao invés de eu ser ignorante, ao invés de eu ser agressiva, o Espírito Santo falou na hora pra mim, gente, vá tomar um banho. Sério. O Espírito Santo falou, vá tomar um banho. Então, eu parei tudo que eu estava fazendo, fui pro banheiro, tomei um banho, lavei o cabelo, orei. Pedi direção pro Espírito Santo, pedi direcionamento, falei, Pai, me ajuda. Como que eu resolvo esta situação? Como que tem que ser a minha resposta? Como que eu tenho que me direcionar, Pai? Não deixa a minha carne responder, não deixa o meu ego responder, não deixa o meu orgulho responder. Não deixa o meu coração enganoso e corrupto responder. Não deixa a minha mente limitada responder. Mas, Senhor, que o Teu Espírito Santo responda. Que o Teu Espírito Santo me ensine. Que o Teu Espírito Santo me direcione. Que não seja eu, mas que seja o Senhor através de mim.
E ali, enquanto eu tomava banho, gente, enquanto eu orava, enquanto eu clamava ao Espírito Santo, o Espírito Santo acalmou meu coração. Trouxe a paz que excede a todo entendimento. Trouxe mansidão. E dali, aos poucos, o Espírito Santo foi trazendo a resposta. Aos poucos, o Espírito Santo foi me mostrando. Aos poucos, o Espírito Santo foi revelando o porquê que aquilo tinha acontecido. Qual era o que estava por trás daquilo. O que era além do físico que eu não estava vendo. Então, assim, gente, se tem uma coisa que vai impedir você de ter domínio próprio, é o maldito do orgulho. Porque o orgulhoso, ele acha que ele está sempre certo. O orgulhoso, ele se acha superior a todo mundo. O orgulhoso, ele nunca admite que ele está errado. O orgulhoso, ele é absolutamente cheio de si. E ele é o único que é o dono da razão. O orgulhoso, ele está sempre certo, ele nunca erra. O orgulhoso, ele sempre quer ser superior. Ele sempre quer ser melhor do que todas as outras pessoas. E o maior problema, gente, ontem nós falamos sobre dependência. O orgulhoso não é dependente de Deus. Sabe por quê? Sabe por que o orgulhoso não é dependente de Deus? Porque o orgulhoso, ele é tão orgulhoso, que ele jamais se submete a Deus. Presta atenção. Presta atenção. O orgulhoso, ele não se submete a Deus. O orgulhoso vive uma vida onde ele não vive debaixo da dependência de Deus. Porque o orgulho dele é tão grande que ele pensa assim, para que Deus? Se eu consigo resolver. Não, Deus está muito ocupado. Deixa que eu resolva isso aqui, porque Deus está muito ocupado. O orgulhoso pensa assim, eu vou fazer do meu jeito, porque eu sei fazer. Porque eu sou o máximo. Porque as minhas ideias são as melhores. Porque, né? Então eu vou lá e vou resolver do meu jeito. O orgulhoso tem muita dificuldade de viver na dependência de Deus. Porque o orgulhoso vive na dependência dele mesmo. O orgulhoso vive na confiança dele mesmo. Então, meu povo, em nome de Jesus, sabe por que o orgulhoso não se submete a Deus? Porque o orgulhoso chega ao ponto de achar que o caminho dele é melhor do que o caminho de Deus. Olha isso. O orgulhoso não se submete a Deus, porque ele chega ao ponto de achar que o caminho dele, que a opinião dele, que o jeito dele, que a maneira dele é melhor do que o caminho, do que o jeito e do que a maneira de Deus. Mas deixa eu te contar um segredo. Mas no fim, o orgulhoso descobrirá que o caminho de Deus é perfeito. E no fim, o orgulhoso sempre acaba humilhado. Eita, fala Deus. No final de todas as coisas, tá? O orgulhoso, ele vai perceber. Nem que seja quando ele estiver no fundo do poço. Nem que seja quando ele estiver no buraco. Nem que seja quando ele estiver na cama. Ele vai chegar a um ponto que Deus vai quebrar tanto o orgulho dele que ele vai entender que o caminho de Deus é perfeito, que o caminho de Deus é o melhor. E o orgulhoso, o caminho do orgulhoso é a humilhação. Presta atenção. Enquanto o caminho do humilde é a exaltação, o caminho do orgulhoso é a humilhação. Isso é fato, gente. Isso é fato. Você pode observar que sempre o orgulhoso vai chegar um momento da vida dele que ele vai estar o quê? Humilhado. Agora, em contrapartida, você pode observar que uma pessoa humilde pode acontecer o que for. Ela pode ser humilhada, ela pode ser diminuída, ela pode ser tirada de chacota, ela pode ser desprezada, ela pode ser rejeitada, ela pode ser tudo isso. Mas em um determinado momento, ela vai ser exaltada. Porque, gente, a palavra de Deus, ela é viva.
A palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Então, assim, quem vive uma vida na palavra, quem busca a Deus, quem vive uma vida de humildade, quem vive uma vida de dependência, as pessoas podem até tirar sarro de você, dizer assim, nossa, essa pessoa não faz nada sem primeiro perguntar para Deus. Podem até dizer que você é fanática. Pode até dizer que você é do reteté. Pode dizer o que quiser. Deixa dizerem o que quiser de você. Porque uma hora, você vai ser honrado. Você vai ser exaltado. Ei, em nome de Jesus. Deixa eu saber uma outra coisa que Deus me falou ontem, gente. É assim. Por que o orgulho nos impede de ter domínio próprio? Porque o orgulho nos leva a ser uma pessoa arrogante. Porque o orgulho nos leva a ser uma pessoa agressiva. É isso mesmo. Você sabia que o orgulho nos leva a responder na lata. O orgulho nos leva a sermos precipitados. O orgulho nos leva a sermos ansiosos. O orgulho não te deixa parar, pensar, refletir, analisar, para depois tomar uma decisão. Não. O orgulhoso é papum. O orgulhoso é Deus levou. Quantas coisas o orgulhoso já se arrependeu profundamente de ter falado e só depois que falou, tentou pegar a palavra e colocar de volta na boca, mas já não era possível. Gente, palavra dita, ninguém tira. Uma vez que você tem poder enquanto a palavra está na sua boca. Você tem poder enquanto a palavra está na sua boca. Depois que ela saiu, game over. Já era. Uma vez que a palavra saiu da sua boca, já era. Quantas vezes você já se arrependeu de ter falado algo, de ter respondido algo, de ter feito algo, porque você fez de cabeça quente? O orgulhoso é agressivo. O orgulhoso é arrogante. O orgulhoso é prepotente. O orgulhoso é mandão. Então, Deus deixou isso bem claro para mim ontem à noite, gente. Mas bem claro, filha, uma das coisas que impedem as pessoas de terem domínio próprio é o orgulho, porque elas são absolutamente cheias de si. Elas são absolutamente cheias de si. Gente, ontem eu estava ali estudando Mateus 16 e como o Espírito Santo ministrou o meu coração naquela passagem que fala sobre o que aconteceu com Pedro. Eu quero que você abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 21. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 21, que diz assim: Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que fosse para Jerusalém. Presta atenção no que Jesus começou a explicar aos seus discípulos. Então aqui não fala apenas que Jesus falou. Não. Aqui fala que Jesus explicou. Existe uma diferença entre você falar e você explicar. Você falar, você fala no geral. Você é mais sucinto. Você comenta, falar e comentar. Mas aqui diz assim, desde aquele momento, Jesus começou a explicar. Explicar é você detalhar. Explicar é você explanar. Explicar é você falar com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes. Então aqui fala, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos,
dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então, gente, Deus falou tanto comigo nesses versículos. Deus falou tanto comigo nesse versículo 21, porque assim, primeiro fala que Jesus, em determinado momento. Então isso quer dizer que tem coisas que Deus só vai explicar pra gente no momento certo. É lindo ver que tem a palavra momento. Desde aquele momento. Jesus não explicou para os discípulos desde o começo, não. Jesus começou a explicar desde aquele determinado momento. Tem coisa na sua vida que Deus só vai te falar no momento certo. Não adianta você ter pressa. Não adianta você ficar ansioso. Não adianta você se esgoelar. Não adianta você gritar, você chorar. Porque Deus não vai fazer só porque você está gritando. Deus não vai fazer só porque você está se esgoelando. Deus vai fazer no momento certo. Desde aquele momento em diante, Jesus começou a explicar aos seus discípulos. Para quem que ele começou a explicar? Foi para todo mundo? Não. Nananina, não. Jesus não explicou para todo mundo sobre a morte e ressurreição. Jesus não explicou para todo mundo sobre o sacrifício, sobre o sofrimento. Ele explicou só para os discípulos. Ele só explicou para os discípulos. Isso está claro na Bíblia. Está dizendo aqui que Jesus explicou para uma multidão. Está dizendo aqui, a partir daquele momento, Jesus começou a explicar para a multidão sobre o seu sofrimento. Não. Ele explicou para os discípulos. Tem coisas que é só para você. Tem coisas que é só para um grupo pequeno. Tem coisas que não é para todo mundo. Presta atenção. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse. Jesus está contando aqui que ele iria sofrer. Mas das mãos de quem que ele iria sofrer? Gente, mas Deus falou tanto isso comigo ontem. Deus falou tanto comigo. Presta atenção. Gente, é por isso que a palavra não tenha pressa de ler. Não saia correndo para ler a Bíblia. Leia, medite, deguste. Olha o que Deus falou comigo ontem, ó. Cadê? Vou achar o que Deus falou comigo pra mim ontem. Calma aí, gente. Calma aí, que eu quero pegar aqui uma coisa que Deus falou pra mim. Onde que eu anotei? Calma aí, gente, calma aí. Calma aí que eu vou achar. Em nome de Jesus, eu vou achar. Ai, meu Deus do céu. Ah, aqui, achei. Deus falou assim pra mim ontem, ó. Patrícia, a Bíblia não é apenas para você ler, nem estudar. A Bíblia é para você ler, estudar e meditar. Olha só. E o Espírito Santo falou assim, medite na palavra que você está lendo o dia inteiro. E aí ele me lembrou do Salmo 1. Felizes são aqueles que meditam na palavra de Deus de dia e de noite. Eles são como árvores plantadas junto a ribeiros de águas correntes, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e as folhas não murcham, e tudo quanto fizera prosperará. Então a palavra é para você ler, estudar e meditar. Ler, estudar e meditar. E aí, Deus ainda falou assim para mim, cuidado com o ensino do mundo. Muitas vezes você fica meditando nas coisas mundanas, quando na verdade você tem que meditar na palavra de Deus. Quando na verdade você tem que meditar na palavra de Deus. Então não tenha pressa. Tenha pressa não. Gente, olha, eu não sei se vocês percebem. Tem dias que eu faço a live inteira com um versículo. Tem dias que eu faço a live inteira com 2 versículos, com 3 versículos. Você não precisa ter pressa. Não é a quantidade, é a qualidade. Muitas vezes é melhor você ler um versículo e ter a revelação completa daquele versículo do que você ler um capítulo inteiro
e você não ter revelação de nada. Então, olha só. É necessário que ele sofra muito. É necessário que ele sofra muitas coisas. E ele vai sofrer por quem? Ele vai sofrer muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos sacerdotes e dos mestres da lei. Ele vai ser morto, mas ele vai ser ressuscitado no terceiro dia. Então, assim, aqui não está dizendo que Jesus ia sofrer pelos mundanos. Aqui não está dizendo que Jesus ia sofrer pelos bandidos. Aqui não está dizendo que Jesus ia sofrer por aqueles que não acreditam em Deus. Olha que profundo. Aqui diz que Jesus iria sofrer pelas mãos dos líderes religiosos. Cuidado com a religiosidade. Olha bem para mim. Olha bem para mim. Jesus sofreu nas mãos dos orgulhosos. É isso mesmo, Paty. Jesus sofreu das mãos dos orgulhosos. Jesus sofreu. O sofrimento de Jesus veio das mãos de onde deveria ter abraço, de onde deveria ter paz, de onde deveria ter aconchego. Olha bem para mim. Quem é você na sua casa? Quem é você com seu marido? Quem é você com seus filhos? Muitas vezes o teu marido ainda não se converteu, sabe por quê? Não é por causa de ninguém, não. Não é por causa de Satanás. É por causa do seu comportamento. Muitas vezes o seu marido ainda não se converteu por causa da sua religiosidade. Muitas vezes o seu marido está sofrendo na sua casa com o seu orgulho, com a sua prepotência e com a sua religiosidade. Porque a religiosidade traz orgulho, traz soberba. Mas a espiritualidade, o relacionamento com Deus traz o quê? Humildade. Se tem uma das coisas que mais traz orgulho, é justamente uma palavrinha chamada religiosidade. Religiosidade. A gente não tem que ter uma religião. A gente tem que ter relacionamento com Jesus. E quem tem relacionamento com Jesus sabe de cor e salteado aquele versículo que diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quem tem um relacionamento com Jesus tem o caráter de Jesus, tem as virtudes de Jesus. E o caráter de Jesus, a virtude de Jesus é a virtude da humildade. E se você observar, ele explicou, ele detalhou. Mas deixa eu te contar uma coisa, o orgulhoso não escuta. Eita, fala Deus. O orgulhoso é surdo. O orgulhoso não escuta. E eu vou te dar uma prova de uma pessoa que era orgulhosa, de uma pessoa que era cheia de si mesmo. Pedro. Pedro era uma pessoa orgulhosa e cheia de si mesmo. Aí o que Pedro faz, meu povo? Jesus está lá explicando. Jesus está lá detalhando que ele ia ter que sofrer pelas mãos dos líderes religiosos, que ele ia ter que padecer, que ele ia sofrer muito, que ele ia ser morto. Mas ele diz, mas eu ressuscitarei. Aí o que Pedro faz, gente, no versículo 22? No versículo 22, Pedro fala assim: então, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Gente, olha bem para mim. É por isso que a gente tem que meditar na palavra. Vocês têm noção que a ousadia, a intrepidez, a arrogância, o orgulho, a agressividade, a falta de domínio próprio, porque isso aqui, gente, é total orgulho e falta de domínio próprio. Orgulho e falta de domínio próprio. Ao ponto de Pedro ter a audácia de repreender Jesus. Agora, meu povo, é muito fácil a gente falar de Pedro. É muito fácil a gente falar de Pedro. Mas, gente, não tem uma vez que eu esteja lendo a Bíblia que Jesus não fala assim: olha pra você. Olha pra você. Quantas vezes você não age igualzinho a Pedro?
Quantas vezes, Patrícia, você não age igualzinho a Pedro? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quantas vezes eu e você não já agimos como Pedro? Quantas vezes o nosso orgulho, a nossa audácia, a nossa prepotência foi tão grande que a gente repreendeu Jesus? Gente, Pedro era tão cheio de si que ele chegou ao ponto de repreender o próprio Jesus. Olha o que está escrito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Agora, gente, quem era Pedro na fila do pão, gente? Quem era Pedro na fila do pão para querer repreender Jesus Cristo, o Salvador, o Rei dos Reis, o próprio Deus, o Filho de Deus, o primogênito, o dono de todo o poder, de toda a autoridade? Olha o que o orgulho nos leva a fazer. Olha o que a falta de domínio próprio nos leva a fazer. Olha o que a falta de domínio próprio e sermos cheios de orgulho nos leva a fazer. Pedro chegou ao ponto de repreender o próprio Jesus. Repreender o próprio Jesus. Deus está falando. Deus está falando comigo, está falando com você nessa manhã. Aí agora eu vou encerrar com vocês no versículo 23. O versículo 23 é a chapuletada santa de Jesus. É como Jesus chegasse para Pedro e falasse assim: Pedro, se enxerga, Pedro. Se procura o teu lugar, Pedro. Tô vergonha na tua cara, Pedro. E é isso que Jesus está falando para mim e para você hoje, viu? Se enxerga, Patrícia. Tá vergonha na sua cara, Patrícia. Se coloca no seu lugar, Patrícia. Quem é você para querer me repreender, Patrícia? É mais ou menos isso que Jesus quis dizer para Pedro. Mas Jesus é educado. Jesus é manso. Jesus é humilde. E aí o que Jesus nos ensina? No versículo 23. Jesus virou e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Uau! Ei, o orgulho abre brecha para Satanás entrar na nossa vida. O orgulho abre brecha para Satanás entrar na nossa vida. O orgulho de Pedro abriu brecha para Satanás entrar na vida de Pedro. E aí Jesus virou para Pedro e disse: Pedro, Pedro, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Agora imagina para Pedro ouvir o que ele ouviu. Imagina para Pedro, imagina se Jesus chega para mim e para você hoje e diz assim: Patrícia, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Imagina que Deus chegue para você e fale: Kelly, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Você não pensa nas coisas de Deus, mas você pensa nas coisas dos homens. Imagina Deus chegar para a Angélica hoje e dizer: Angélica, para trás de mim, Satanás. Porque você é uma pedra de tropeço para mim. Porque você não pensa nas coisas de Deus, você pensa nas coisas do mundo. O orgulho de Pedro abriu uma brecha gigantesca para Satanás entrar na vida de Pedro. E o orgulho pode estar abrindo uma brecha gigantesca para Satanás entrar na minha vida e na sua vida. E nós precisamos hoje fechar essa brecha. Precisamos hoje fechar essa brecha. E ele diz assim: você é uma pedra de tropeço para mim. Presta atenção. Presta atenção que Deus quer falar comigo e com você. Quando somos orgulhosos, somos uma pedra de tropeço para Jesus. Quando somos orgulhosos, impedimos as pessoas de enxergarem Jesus na nossa vida. Você sabia que eu e você podemos estar sendo uma pedra de tropeço para Jesus? Você sabia que eu e você podemos estar sendo o motivo das pessoas não conhecerem a Jesus? Das pessoas não irem na igreja?
Porque as pessoas olham pra gente e falam, eu? Querer ser cristão que nem fulano? Quero não, tô fora. Ir na igreja de Beltrano? Não vou. Ser evangélico como fulano? Não quero ser. Prefiro ser do mundo. Você sabia que hoje, 2022 anos depois de Jesus ter vindo na Terra, eu e você podemos estar sendo igualzinho Pedro. Nós podemos estar sendo pedra de tropeço. Eu pergunto para você, será que você não tem sido uma pedra de tropeço no reino de Deus? Será que você não tem sido uma pedra de tropeço para o reino de Deus dentro da sua casa, dentro da sua igreja? Porque naquele momento, Pedro era o discípulo. Às vezes você acha que porque você faz parte da live da presença, às vezes você acha que porque você vai para a igreja, você está livre disso? Tá, não. Você não está livre disso, não. Você não está livre de ser uma pedra de tropeço, porque Pedro era discípulo de Jesus, Pedro era best friend de Jesus, era tudo Pedro, João e Tiago, Pedro, João e Tiago, Pedro, João e Tiago. E naquele momento, o orgulho de Pedro fez Pedro ser uma pedra de tropeço para o reino de Deus, para a obra de Jesus Cristo, para o ministério de Jesus Cristo. E a pergunta para mim e para você é, ei, o teu orgulho pode estar te levando a você ser uma pedra de tropeço. Só porque você lê a Bíblia, você se acha melhor do que os outros. Só porque você faz parte da live da presença, você se acha melhor do que o seu marido só porque ele bebe? Só porque ele fuma? Só porque ele joga? Olha aqui pra mim. Eu e você não somos melhores do que ninguém. Muitas vezes não bebemos, não fumamos, mas somos orgulhosos, somos prepotentes. Somos tão pecadores quanto quem bebe e quem fuma. Ei, olha bem pra mim. Não é porque você tá na live da presença que você é melhor do que o seu marido, não. Você é tão pecadora quanto o seu marido. Você é tão pecador quanto a sua esposa. Para de se achar. Para de achar que só porque você acorda às 5 horas da manhã, você é nariz em pé e você tá num nível de relacionamento melhor com Deus. Para de ser orgulhosa. Sabe por que você acorda às 5 horas da manhã? Porque você precisa mais. Sabe por que eu e você estamos aqui às 5 horas da manhã? Não é porque nós somos mais especiais do que ninguém. É porque nós precisamos mais. É porque nós ainda temos muito orgulho no nosso coração e Deus fala assim, ó, tu tem que levantar às 5. Porque o teu orgulho é tão grande que para quebrar tem que acordar às 5. Para de se achar melhor do que os outros. Para de se achar superior aos outros. Para de ser pedra de tropeço dentro da sua casa. Para de ser uma pedra de tropeço dentro da sua casa. Para de ser uma pedra de tropeço para o teu marido e para os teus filhos. Você não é melhor do que ninguém. Você é tão pecadora quanto todo mundo. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que aquele que acha que não tem pecado já está pecando. Você não é melhor do que ninguém porque você está na live da presença. Você não é melhor do que ninguém. Pedro, o amiguinho de Jesus. No Monte da Transfiguração, Pedro estava. No barquinho, Pedro estava. Na hora de fazer o milagre, Pedro estava. Era Pedro, João e Tiago. Pedro no barquinho. Pedro ali, Pedro aqui, Pedro acolá, Pedro aqui, Pedro aqui, Pedro acolá. Mas Pedro, o discípulo queridinho, o discípulo amigo de Jesus, por causa do orgulho, Satanás entrou na vida dele. Por causa do orgulho. O orgulho fez Pedro ser prepotente. O orgulho fez Pedro repreender Jesus. O orgulho fez Pedro não ter o quê? Domínio próprio. E ele diz, uma das coisas que mais me chamou a atenção, gente, é o final da frase do versículo 23, que diz assim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Olha bem para mim, o orgulhoso não pensa nas coisas de Deus. O orgulhoso pensa nas coisas dos homens. Você pode observar que uma pessoa humilde, ela está sempre pensando nas coisas do céu. A visão dela é visão de reino. A visão dela é visão celestial. A visão dela é uma visão espiritual. Tá? Então, olha só, presta atenção. A pessoa quando é humilde, ela é a imagem e semelhança de Jesus. Porque a Bíblia diz, Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. Quando você é humilde, você é a imagem e semelhança de Jesus. Quando você é humilde, você cogita das coisas do céu. Você pensa
pensa nas coisas do céu. Mas quando você é orgulhoso, você pensa nas coisas da carne. E ali, o que Jesus disse? Jesus virou-se para Pedro. Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Ei, o que tem ocupado os teus pensamentos? Fala, Deus. Fala, Jeová Rafa Jireh, o que tem ocupado os seus pensamentos. Os seus pensamentos estão ocupados com as coisas do reino. Os seus pensamentos estão ocupados com a sua salvação. Os seus pensamentos estão ocupados com a palavra de Deus. Os seus pensamentos estão em você meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Os seus pensamentos estão na volta de Jesus. Maranata, agora vem Jesus. Ou os seus pensamentos estão no carro, na casa, no dinheiro, na festa, na comida, na bebida, na fama, no reconhecimento. Onde estão os teus pensamentos? A pedra de tropeço, o orgulhoso, não pensa nas coisas do céu, só pensa nas coisas dos homens. Então eu vou deixar essa reflexão para você. Eu vou encerrar a live agora e eu vou deixar essa reflexão para você. Reflita hoje, analise hoje, pare hoje durante o dia e pergunte: calma aí, onde estão os meus pensamentos? Será que eu tenho pensado mais nas coisas de Deus? Ou eu tenho pensado mais nas coisas dos homens? Será que o meu foco está nas coisas do céu ou o meu foco está nas coisas da terra? Será que o meu foco está na Bíblia, está na palavra? Ou o meu foco está na fofoca e naquilo que as pessoas falam? Eu tenho observado mais as coisas que as pessoas me falam, as notícias da terra? Ou eu tenho lido mais e me preocupado mais e meditado mais nas notícias do céu? Onde está o meu coração? Em Jesus ou no mundo? Onde está o meu coração? No orgulho ou na humildade? Uma das coisas que impede você de ter domínio próprio, de fluir no rio de águas vivas do Espírito Santo, de frutificar no domínio próprio, é o orgulho. É os pensamentos nas coisas da terra. É você estar cheio de si mesmo e vazio de Deus. Comece a ser cheio de Deus. Comece a meditar na palavra de dia e de noite. Comece a colocar os seus pensamentos, leve os seus pensamentos cativos a Jesus Cristo. Será que os seus pensamentos estão cativos? Está cativo a Jesus Cristo? Ou seu pensamento está cativo às coisas do mundo? Fala, Deus! Será que os seus pensamentos estão cativos a Jesus Cristo? Os seus pensamentos estão cativos à obediência a Jesus Cristo? Ou seus pensamentos estão cativos às coisas do mundo? Amém? Vamos orar? Oh, meu Deus! Vamos tirar um print? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esse maná. Eu quero te agradecer, Pai, por esse banquete que o Senhor derramou nas nossas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar mesmo, te exaltar e te bendizer. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai, por nos mostrar que mesmo Pedro, sendo ali amigo de Jesus, mesmo Pedro, Pai, fazendo parte dos 3 melhores amigos de Jesus, isso não impediu Pedro de ser usado por Satanás. Isso não impediu, Pai, que o orgulho de Pedro abrisse brecha para Satanás. Pai, nos ensina a sermos mansos e humildes como o Senhor é. Nos ensina, Pai, a pensar nas coisas do céu e não nas coisas da terra. Nos ajuda, Pai. Arranca todo orgulho, toda prepotência, toda arrogância do nosso coração. Pai, toda soberba, Pai. Toda soberba que está dentro do nosso coração. Pai, que o Senhor venha hoje nos lavar. Que o Senhor venha hoje nos purificar. Que o Senhor venha hoje nos transformar. Pai, que todo espírito maligno de orgulho caia por terra pelo poder do nome de Jesus. Pai, que todo espírito maligno de orgulho, Pai, de arrogância, de prepotência, Pai, de altivez de espírito, de egoísmo, caia por terra pelo poder do nome de Jesus. Manda fogo, Senhor, manda fogo do céu, para que seja queimado 70 vezes 7 todo espírito maligno de orgulho das nossas vidas, Pai. Mas que nós possamos, Senhor, ter um coração manso e humilde como o do Senhor. Que nós possamos pensar nas coisas do céu e não nas coisas da terra, Pai. E que nós possamos, Pai, em nome de Jesus,
Jesus, ser uma bênção aqui na terra. Pai, nos ajuda a sermos mulheres e homens sábios, mulheres e homens espirituais. Pai, nós te pedimos, não nos deixa ser uma pedra de tropeço, Pai. Nós não queremos ser uma pedra de tropeço para o teu reino. Nós não queremos ser uma pedra de tropeço dentro da nossa casa. Nós não queremos ser uma pedra de tropeço dentro da igreja. Nós não queremos ser uma pedra de tropeço, Pai, para os nossos familiares, para os nossos amigos. Nós não queremos ser uma pedra de tropeço, Pai, principalmente para o Senhor, para o teu reino, não, Pai. Mas nós queremos, Pai, sermos mansos e humildes. Pai, alinha o nosso coração ao teu coração. Alinha a nossa mente à tua mente, Pai. Alinha a nossa boca à tua boca, Espírito Santo. Alinha a nossa vontade à tua vontade. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda. Derrama de uma porção dobrada, Pai, de humildade, de sabedoria, de entendimento, de discernimento. Pai, tira as traves dos nossos olhos, Senhor. Tira as traves dos nossos olhos, Pai. E nos ajuda, Senhor. Nos dá um livramento, Pai. Nos livra, Pai. Nos livra do espírito maligno do orgulho, Pai. Nos livra do espírito maligno do orgulho, Espírito Santo. E nos enche, Pai. Nos enche, Senhor, de humildade. Nos enche da humildade que vem do céu. Pai, abre um caminho no meio do deserto, Pai. Abre um caminho no meio do deserto e manda chuva de bênçãos nas nossas vidas, Pai. É o que nós oramos e te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém, meu povo? Um beijo para vocês, que Deus abençoe. Louvor de hoje, eu vou repetir um louvor que Deus tem falado muito ao meu coração, tá? Eu vou pedir, e foi o último louvor tocado no culto ontem, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Escute o louvor Escape. Escape, do pastor Oséias Silva. Joga lá no YouTube, Oséias Silva, que tá escrito lá, Escape. Escape. Tá bom? Então, assim, que em nome de Jesus, escape e me rendo, tá? Me rendo do Renascer Praise, porque no Instagram você não consegue colocar o escape, mas no Instagram você vai colocar me rendo. Que você possa se render a Deus, que você possa abrir mão do seu orgulho, abra mão do seu orgulho, tá? Então, 2 louvores, Escape, do pastor Oséias, do Renascer Praise, e Eu Me Rendo, também do Renascer Praise, que você possa se render a Deus, que você possa ser dependente totalmente dele, e que ele possa fazer uma obra linda de transformação na sua vida, que você seja liberto do orgulho, e que você seja uma pessoa cheia da virtude do Espírito Santo, a virtude de Jesus, da humildade, tá bom? Cheiro, amo vocês, até amanhã, às 5 e 9 da manhã, se Deus assim nos permitir. Beijo!